seu... Para manter. Boa tarde, pessoal. Esse é o Papo na Rede 261. 261. 261, meu amigo. A gente está aqui já há mais de 6 anos. Caramba. Tempos andando. Daniel Choi tem uma santa paciência de caminhar com a gente. Daniel, tô sem vídeo aqui. Tá sim o retorno dele aí, ele não tá se vendo. Hoje é dia 19 de maio de 2016, quinta-feira. Tá começando a esfriar aqui em São Paulo. E esse é mais um Papo na Rede. Estou aqui com o Carlos Bregantin. Eu convidei ele para participar desse programa e ele me convidou. A gente teria um convidado hoje, mas não pôde vir, houve um contratempo. Enfim, estamos aqui. Se você estiver vendo ao vivo esse programa, você pode participar, entra na roda. Eu havia proposto da gente falar sobre alegria e o Carlos Bregantin falar sobre sonhos. Então a gente vai falar sobre sonhos de alegria. Vamos conversar sobre isso. Mas você sabe por quê, né, que eu sugeri os sonhos, né? Por conta dessa semana, né? Que é uma semana que tem a ver com o fechamento de um ciclo longo, né, na minha vida, esses últimos 10 anos, que apesar, como você até vinha comentando agora aqui, né, dos acidentes de percurso, né, mas que eles culminaram há 10 anos atrás com a possibilidade de eu começar uma comunidade independente, né, que era um sonho antigo, né, eu diria que desde os anos 90 havia esse sonho no coração de começar uma comunidade independente e há 10 anos atrás eu tive a chance de poder fazer então, mas isso que é interessante, você tinha um sonho, mas hoje, quando você fala assim de um ciclo longo, de um período que, conquanto tenha sido um sonho no passado, ele não foi executado conscientemente. De certa maneira, você foi arremessado. Catapultado, para usar uma palavra. Eu estou lembrando das histórias, Carlos. Para lembrar do... Como a gente já anda há mais de 25 anos juntos, então tem muita história nesse caminho, eu lembrei de alguns fatos. Mas, enfim, em dado momento, sim, você foi lançado para uma situação em que aí, sim, eu entendo assim, você percebeu que era possível, numa situação que eu até diria assim, fora do seu controle, fora do seu planejamento, fora do seu sonho, mas a partir de uma situação que não era o que você pensava, você viu que, desse lugar para onde eu fui lançado, foi possível começar a caminhar num sonho. Então, eu estou pondo isso porque eu acho que quando a gente fala de sonhos, eu acho que sonhos são importantes. Eu até postei agora à tarde um negócio que eu achei bacana na internet, falando da utopia, que me parece que é a ideia parecida, que, vamos dizer assim, existem aqueles sonhos que a gente talvez nem consiga concretizar. Existem aquelas utopias que a gente não vai conseguir alcançar, chegar nelas. Mas elas são importantes pelo fato, como diz, agora eu não lembro se foi Eduardo Galeano que disse isso, mas assim, a utopia é importante porque à medida que eu dou um passo à frente, ela também dá um passo para frente, então eu não alcanço, mas ela me ajuda a caminhar, ela me dá um norte, ela vai me puxando, vai me trazendo para frente, me fazendo avançar. Né? Não, e há sonhos, né? No meu caso, como a gente introduziu falando, há sonhos que você alimenta, mas que eles só ganharão realidade ou realismo, né? A partir de acidentes de percurso. Por quê? Porque o status quo, não poucas vezes, para muitos de nós, é conveniente. São as tais zonas de conforto em que ali as coisas estão acontecendo com uma certa rotina. E mesmo que você tenha um sonho em stand-by, quer dizer, guardado, e às vezes até coisa boa, bonita, interessante, que poderia ser maravilhoso e tal, mas o seu status quo é tão aparentemente seguro, né? Ele te dá tantas garantias. Ele se torna sedutor às vezes. Né? É sedutor ficar ali. Conquanto, se alguém um dia para te perguntar se você tem um sonho, eu digo, não, eu tenho um sonho. Bom, quando é que você vai realizar lá? Não sei. Quer dizer, há situações, como eu digo, foi a minha, 10 anos atrás,
que o sonho existia, né? E quem anda comigo há muito tempo, você é um deles, mas quem andou muito mais próximo no que diz respeito à comunidade, né? A comunidade, já que nasci e cresci, trabalhei durante muitos anos numa comunidade institucional grande, né? Era a ideia de, em algum momento, você ter uma comunidade independente onde você pudesse fazer experimentos, na verdade, onde você pudesse exercitar alguns pensamentos no que diz respeito à vivência de uma comunidade, que só poderia acontecer numa comunidade independente, que tivesse a minha cara, meu jeito, que eu pudesse ter, aspas, controle, né, de algumas coisas. Então, isso há muito tempo vinha, eu diria até final dos anos 80 e os anos 90 todo, né? Houve um momento até que aparentemente isso aconteceu quando a gente mudou o local da comunidade, né? E aí você tem uma espécie de recomeço, né? Mas há 10 anos atrás, não. Há 10 anos atrás foi uma possibilidade fruto de um percalço, né? Que eu pude, a partir mesmo, né, de um convite do Caio, né, eu pude tirar da gaveta, né, o sonho de dizer assim, bom, pode ser isso aqui? Pode. E aí você começa a elaborar a respeito, né? Então, era um sonho que estava em stand-by, que se de repente não acontece o que aconteceu, eu não sei então, eu me lançaria para fazer o que eu fiz, entendeu? Eu acho que você está falando uma coisa muito interessante, porque assim, existe o sonho, ou existe o desejo, a utopia, que às vezes ele acontece assim, que é fruto de uma organização pessoal, de um planejamento, de uma execução que vai sendo elaborada pouco a pouco, corrigida, amadurecida, mas assim, tem esse lance do sonho, eu estou realizando um sonho. E o que é interessante é que tem momentos em que parte do sonho já é realidade, mas ainda tem etapas, tem aspectos daquilo que eu sonhei, que eu desejei, que ainda estão por acontecer, e aí vai acontecendo. Existe uma outra situação que talvez seja essa, e você está falando de uma experiência de 10 anos, eu estou pensando numa experiência minha de 5 anos, em cima de um percalço também, você sabe mais ou menos, de mais ou menos 5 anos atrás, em que eu nesse semestre estou terminando um sonho, que tinha para 30 anos, quando eu tinha meus 30 anos e agora estou com 51, Carlos. E que é interessante assim, é exatamente o que você falou, de que você vai ficando nessa condição, vai indo, você assim, poxa, aqui tá bom, isso te segura. Até que há um solavanco, dependendo do tamanho do solavanco, que te arremessa para uma situação em que você fala assim, cara, agora eu vou fazer esse negócio aqui que eu enrolei, que eu protelei e tudo mais. E aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é interessante pensar, talvez, quem hoje está vivendo uma situação de dificuldade, um solavanco na vida, quantas vezes isso não é o impulso que vai gerar uma mudança, uma transformação, e mais do que isso, essa coisa assim, os primeiros passos concretos, deixando de ser sonho e se tornando realidade na vida, né? Agora, o que eu acho que é interessante é que, se você não tiver o mínimo daquilo que a gente está chamando de um sonho, quando vem um solavanco e não tem algo onde eu posso me segurar, provavelmente vai ser um tempo de ficar patinando até achar um lugar onde eu possa me segurar. Mas é interessante, se há um sonho a ser vivido. E aí você usou agora há pouco a palavra utopia, eu acho que as duas palavras combinam, né? Nesse aspecto, né? Do tipo assim, de você, por razões as mais diversas e sobre as questões também as mais diversas, né? Sejam na sua vida, nas vidas chamadas familiares, profissionais, acadêmicas, religiosas, enfim, quer dizer, aquilo que em algum momento saltou de você ou saltou para dentro de você como uma fagulha de uma utopia, de um sonho, só que é isso, ela fica ali enquanto você está dando conta da sua rotina, daquilo que é necessário, enfim.
Mas enquanto você está aqui dando conta dela, você vai alimentando essa utopia, esse sonho. Num determinado momento, você pode migrar dessa rotina, tira da gaveta o que você vinha alimentando, né? Nós temos um amigo construindo um barco, né? Nós temos um amigo comum construindo um barco. E a gente lembra, né? Um veleiro. Um veleiro. Não é só um barco. O dia que nós estivemos lá, ele contou-nos o sonho, né? E cada pecinha que ele vinha juntando, né? E vem juntando, né? Para, num ou outro momento, colocar esse veleiro ao vento e em alto mar. Não é? Então, é uma coisa que vai sendo construída junto com a realidade aqui. Né? E que eu acho extremamente saudável isso. E felicito aqueles que vivem com isso. Eu lamento por aqueles que, quando falo sobre esse assunto, me dizem não ter sonhos. E aí eu volto naquilo que eu disse aqui agora há pouco. Né? Nós não vamos além do que os sonhos que sonhamos. Uhum. Nós não vamos além do que as fronteiras que nós mesmos colocamos dentro de nós mesmos. Nós não vamos além do que os obstáculos que nós mesmos colocamos diante de nós. Né? E o sonho tem essa capacidade. O sonho tem a capacidade de transpor obstáculos. E aí, é aquilo, num solavanco, né? E aí você disse, eu concordo, né? Quem está vivendo esse tipo de solavanco, bom é fazer aquilo que o oftalmologista faz quando a gente vai fazer uma consulta, né? Vai mudando, né? Vai mudando a lente. Melhor essa. Vai olhando o entorno com cada hora com uma lente diferente para ver se aquele solavanco não é o momento chave, né? Se não é a senha para você fazer combinar com algumas perspectivas que você tinha, né, dentro de você. E aí eu digo que tanto eu quanto você e alguns dos queridos que convivemos já vivemos essa experiência, né? Então, mas eu estou pensando agora uma coisa também, Carlos, que é o seguinte. Mas eu queria depois colocar Deus nessa história, porque tem gente que confunde muitas coisas. Agora que eu queria então tocar nesse assunto, que é o seguinte: qual que é a substância, qual que é o elemento, quais são os elementos que vão constituir esse sonho? Em termos assim, por exemplo, você falou da questão de uma comunidade. A gente poderia falar de alguém que pensa, a gente tem amigos que estão ligados, por exemplo, à área ambiental, cuidado ambiental. Uhum. E o camarada tem um sonho. Vamos pensar no autor da frase famosa, eu tenho um sonho, Martin Luther King, que fala de uma sociedade onde pessoas, elas não é a cor da pele delas que determina o valor delas, mas é o ser, o fato delas serem pessoas. A questão é, quando você olha Martin Luther King, quando você olha outras pessoas que têm um sonho e lutam por esse sonho, como é que esse sonho ele é construído no aspecto subjetivo da pessoa? Porque aí eu acho que entra a questão da fé, a questão da experiência e da compreensão do significado do Evangelho, o que significa o reino de Deus, né? Que de certa maneira é um aspecto utópico, que quando a gente fala assim, venha a nós o teu reino, quer dizer, a gente sabe que esse reino já veio, mas não totalmente. Então, quando Jesus nos ensina a orar, venha a nós o teu reino, isso tem a ver com algumas coisas que eu quero ver concretizadas na minha vida, na minha história, no meu entorno. Então, quando a gente pergunta assim para uma pessoa, você tem um sonho? Acho que talvez antes de perguntar qual é, você tem um sonho? E se ela responder sim, eu tenho, interessante tentar perceber assim, da onde vem, quais são os elementos, talvez uma pergunta que vão constituir esse sonho. Que se encaixa aí também assim, diante do que você colocou, e que talvez seja a questão de muitos que apegados àquilo que eles mesmos entendem sobre a vontade de Deus. Né? Então, junto com essa pergunta que você fez, o que é que alguém que deseja fazer a vontade de Deus, porque isso parece-me que é uma coisa que incomoda muita gente, pode sonhar? O que sonha uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus?
E aí você falou do reino de Deus, que é algo utópico, né? E nós lidamos muito nessa esfera da utopia do reino, né? E alguns, na verdade, se sentem travados ou colocam diante de si obstáculos enormes que tem a ver com uma interpretação, no meu modo de entender, incorreta com essa tal vontade de Deus, né? Porque pensam muito mais na vontade de Deus específica, né? Específica, mas aquela coisa muito específica do tipo... É tão específica que ela tolhe, né? E algema. É tipo... Engessa. Deus quer que eu atravesse a rua. Assim, depende do objetivo, para onde que você está indo, quer dizer, mas há aqueles que... E é interessante que é uma preocupação singela e de um devoto sério, muitas vezes, não é? Mas sem muita sensatez. Muito zelo e pouco entendimento, diria o tipo apóstolo assim, Paulo não, aos Coríntios. Se você saiu para ir para um determinado lugar, você vai ter que atravessar ruas, você vai ter que desviar de obstáculos, você vai ter que fazer perguntas, você vai ter que fazer observações, enfim, né? O objetivo está lá adiante. Mas as pessoas se sentem, não poucas vezes, tolhidas, né? De não quererem sonhar, ou de achar que o sonho que estão tendo não são sonhos que Deus aprovaria. E essa tem sido para muitos uma questão muito, muito séria para estabelecer novas jornadas, né? Novas rotinas. Então, enfim, por isso, né? quando eu penso assim, o que vai, de certa maneira, Carlos, ou constituir ou balizar um sonho, porque assim, quando a gente está falando de sonho, não é alguma coisa tão abstrata. Não. Né? Não é alguma coisa assim. Quer dizer, eu tenho condição de dar nome, de posicionar ele, de entender esse sonho. Como que ele pode se tornar realidade, pelo menos em algumas questões. Porque eu fico pensando assim, às vezes você pergunta pro camarada, você fala assim, qual que é o seu sonho? Ah, cara, meu sonho é me formar, montar alguma coisa, ter o meu negócio, cara, e assim, ficar rico, ficar... Tipo assim, quer dizer, o seu sonho é voltado para você mesmo. Esse é o seu sonho. Não que eu estou dizendo que é legítimo um camarada querer ter o seu trabalho, ter o seu rendimento, cuidar da sua família, enfim. Não estou dizendo isso, mas a questão assim, é esse o seu sonho? Quer dizer, ele se limita a você mesmo. Então, nesse sentido, assim, o que baliza? O que me ajuda a nortear o que eu estou sonhando em termos assim, comparado? Por isso, quando eu falo assim do reino de Deus, quais são as propostas do Evangelho para uma pessoa, para um grupo, para uma comunidade, para uma cidade, para o mundo, para a humanidade? Então, quando eu considero essas coisas, eu acho que elas podem ajudar, ou me ajudar a balizar aquilo que eu estou sonhando. Sim. Né? E aí a gente falou brincando antes de começar a transmissão, mas eu falo assim, se eu não considero essas coisas, com um mínimo de cuidado, aquilo que eu chamo de sonho pode virar um pesadelo. Sim. Né? Porque em algum momento esse negócio vai se tornar problemático para a minha vida. Por quê? Porque tem a ver com um sonho egoísta. Parece legalismo demais, o puritanismo, né? Ou uma certa religiosidade até no que eu vou falar. Mas assim, para mim o que você está dizendo fica muito claro para separar uma coisa que seja vontade de Deus ou não vontade de Deus. Quer dizer, para mim, todo sonho que a gente pode jogar dentro desse mundo da vontade de Deus sempre terá a ver com o bem do outro. Quer dizer, todo sonho que eu tiver, que eu intente, né? Que eu desejo elaborar, enfim. Se ele contempla o bem comum, se ele contempla o outro, né? Se o meu próximo considera está sendo considerado, aí eu diria, que é o que eu digo para mim mesmo e para quem e com os quais eu tenho lidado. Eu falo assim, olha, se é isso, então não se preocupe em ficar orando tanto. Sabe essa coisa assim de qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Olha, a vontade de Deus para a sua vida é que você cuide-se e, em se cuidando, cuide de outros, né? Caminhe, faça, pense, elabore,
de um modo que o outro esteja sempre sendo contemplado, né? Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, né? O Evangelho bate nessa tecla, né? Então, assim, só que muitos, né, dos que caminham nessa direção, não, quando colocam Deus na história, não poucas vezes veem em Deus como um frustrador de sonhos, né? Mas porque normalmente o sonho que eles têm a respeito de Deus também é um sonho que não condiz de fato ao Deus com o qual eles estão sonhando, né? Quer dizer, essa coisa de um Deus que mais frustra do que permite, do que abençoa. Né? Então isso é uma coisa que para muita gente isso é complexo, né? E eu diria que já tive as minhas complexidades nesse sentido, né? Mas hoje eu digo assim para alguns, né? Como você fez, eu e outros, né? Assim, você tem essa consciência do que é lícito e do que convém, do que é bom, do que é digno, do que é de boa fama, do que faz bem, do que é bom para o outro e bom para muitos. Você tem essa consciência? Então, elabora, estabeleça um plano, sabe, essa coisa assim, dê passos em direção a... Não precisa ficar perguntando se a cadeira tem que ser azul, sabe? Se tem que usar tênis, se tem que usar sapato. Então, essas coisas você vai decidindo na caminhada, né? Mas quando fala sonho de Deus, a impressão que dá é que Deus virá num sonho, né? E te dará, inclusive, as cores, né, que você deve escolher. Né? E não necessariamente é assim, né? Agora, você acha que tem matadores de sonho? Eu acho. Coisas que sufocam sonhos? Eu acho. E uma pessoa que não tem sonho, ela pode se sentir culpada por não ter ainda um sonho? Então, essas duas coisas. Eu estou perguntando isso, sabe por quê? Porque assim, às vezes a gente lida com pessoas e às vezes a gente passou fases na vida em que se alguém viesse e perguntar assim, qual é o seu sonho? Eu falo assim, cara, eu não saberia te dizer. Hoje... Não é? Então, assim, é interessante a gente considerar isso e também para que não se torne a questão do sonho mais uma tirania. Sim. Na vida de alguém. Porque às vezes alguém está naquela fase que a gente chama assim, que é uma fase de platô, e que o cara está ali assim, olha, estou bem, eu estou vivendo, a minha vida está caminhando. E tem um sonho? Tenho. A vida continuar tranquila e Deus me dando força para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Né? E pode ser que numa outra fase, num outro tempo da vida, surjam novas coisas, novos encantamentos, né? Eu estou falando isso também para que assim não haja essa coisa assim, puxa, eu não consigo pensar em nada, eu estou meio... Cara, às vezes nós temos esse tempo de que não sofra por causa disso. Eu acho que você usou a palavra que de coisa quando a gente usa aqui, acho que qualquer tirania, ela não é bem-vinda, né? Seja para si mesmo, para quem quer que seja, né? Se é tirania, não é boa, né? Outra coisa, eu acho assim, acho que não há um ser humano na face da Terra que não tenha um sonho mínimo que seja. O que pode acontecer é isso que você está dizendo. Estar num determinado momento da vida em que as coisas estão tão estranhas que o sonho não está tão claro. E acho que os primeiros matadores de sonho, como você chamou, frustradores ou... assim, inibidores ou coisa que o valha, somos nós mesmos. São os que estão sonhando. Começa por aí. Não é? E, claro, para mim, os que estão no meu entorno mais próximo são aqueles ou aquelas que matam sonhos no seu embrião ainda. E às vezes sem o desejo de... Não é? Sem que isso seja deliberado, não é? Mas é o filho, a filha, ou o pai, ou a mãe, ou o marido, a mulher, enfim, esses contextos núcleos, né, nucleares que a gente tem, né, de alguém ou algum destes, né, tá numa rota normal, de repente um diz assim, puxa,
E se? Pensei, aí os outros 2, 3 que estariam, não. E aquilo... Isso é louco. Isso é louco, ou coisa do tipo, quer dizer, aquilo isso é louco. É uma palavra tão sufocadora, né, inibidora, né, que você não tem nem a chance de discutir a questão, né? Quer dizer, então eu mesmo e os do meu entorno mais próximo, penso, somos os mais responsáveis por sonhos que nem sonhados são, né? Porque então, não lhe é dada a permissão para isso. E eu acho que tem uma coisa que é interessante, pensando até no contexto daquilo que a gente chama da espiritualidade cristã, Carlos, que é assim, pensando no sentido prático e objetivo do sonho. Para eu sonhar, eu tenho que dormir. Não é? Estou falando do sonho mesmo, aquele que a gente tem durante... Para realizar tem que acordar. Durante a noite. Então, mas assim, se eu não durmo, eu não sonho. Exatamente. O sonho de verdade, que eu digo assim, esse sonho, né, de verdade, esse sonho de forma literal. Às vezes a pessoa, ou ela está sufocando, ou ela não está conseguindo identificar por quê. Que é essa coisa assim, você precisa parar. E a espiritualidade cristã, ela nos convida a isso. Cessar. Sim. O sábado. A pausa. Acalmar. Silenciar o coração. Silenciar as tantas vozes. Porque, às vezes, é nesse contexto, e eu falo às vezes porque não é uma regra, mas às vezes é nesse contexto em que surge a possibilidade de perceber algumas coisas que estão dentro do coração e que eu vou identificar assim, puxa, tá aí um embrião de um sonho. Porque o embrião do sonho, ele tem uma voz baixa, ele faz um ruído muito pequeno. E enquanto eu estou correndo e cumprindo e fazendo e realizando aquilo que é rotineiramente feito já, às vezes tempos, eu não estou conseguindo identificar que tem um sonho ali querendo desabrochar. Então eu fiquei pensando nessa coisa, eu só sonho quando eu durmo. Agora, evidentemente, que para eu realizar, é a hora então de sair desse estágio, que às vezes ou através de um solavanco, ou então através de sentar e, bom, agora eu vou começar a pôr em execução esse negócio. A gente tem que fechar, mas assim, só para que me veio algo aqui que pode servir para alguns e para alguém de maneira especial, assim, que essa coisa do sonhar de maneira plausível, né? Você já está respondendo a pergunta que o Dirceu Cardoso de Curitiba acabou de mandar. Boa tarde, será que o problema não está nos excessos? Por um lado, vivem sem perspectivas e por outro, ter sonhos absurdos. É isso que eu ia falar. Abraço, tá vendo? Quem é? Dirceu Cardoso. Dirceu, de Curitiba. Me veio isso aqui agora. A gente está ficando tão craque que a gente já dá assim a fala. Tentando responder. Antecipa os e-mails. Que é assim, às vezes, exato, tem pessoas que acabam sonhando, mas sonhando absurdamente. Não é plausível. Então, por isso que eu falei daquela coisa que eu acho que... Não é coerente com a sua própria realidade mínima, né? Condições mínimas. O que está balizando recursos os nossos sonhos? Exato. Quais são os balizadores dos nossos sonhos? Ou quando não, é um sonho ilícito. Ou megalomaníaco, chega a ser até até pecaminoso. E às vezes tem essa questão de que às vezes é um sonho que não reflete, reflete algo que tem relação com princípios do evangelho. Sonhos ligados, por exemplo, com inveja, com ambição, com soberba, com arrogância. É mais um reflexo do meu coração. Exatamente. Adoecido. Isso tomara que esses sonhos nunca se realizem. E a gente vê vários. Muito. Sendo realizados. Muito. A gente que está pensando assim, Carlos, mais no contexto desse chamado mundo religioso, e observa isso, às vezes o que a gente vê sendo realizado em nome de Deus, na realidade é em nome assim de uma personalidade, vou usar um termo psicológico, soberba. É um sonho narcísico. Opa. Sabe? Uma coisa assim, nossa, que coisa então. Opa. E aí, melhor que esse sonho não se realize, porque ele tem prazo de validade. E tem um potencial de adoecer. Quem está envolvido na construção desse sonho, que é uma loucura. Eu diria assim, que há sonhos mais dignos
e mais simples, que o meu sonho, assim, só para fechar, já que começou com o meu, né? Assim, o meu sonho era um sonho simples. E é um sonho simples. Que se resume numa única coisa, que é poder estar ao redor da mesa com pessoas à luz do que eu entendo e do que as pessoas entendem sobre o Evangelho, e fazer a vida valer a pena e imprimir significados eternos em coisas muito simples da vida. É um sonho simples. Só que, até o momento, há 10 anos atrás, as chances de colocá-lo em prática, do modo como eu coloquei, eram mínimas, não é? E a partir de um determinado momento, por conta até da escassez de outros recursos, não é? Isso pôde acontecer. E hoje isso é uma coisa... E eu costumo dizer que é um sonho realizado, mas se realizando a cada encontro com a minha comunidade, a cada encontro entre nós, a cada encontro nos ambientes variados que eu, você e alguns de nós usamos para servir pessoas e ser servido também por essas pessoas. Quer dizer, é de trazer para a vida aquilo que às vezes a gente arrogantemente acha que poderia ser até um sonho de Deus, não é? De se misturar nas nossas vidas no que é o normal dela e não aguardar um momento específico, né, para que isso aconteça. Queria terminar o programa com o e-mail do Marcelo Alves, do Rio de Janeiro, que acabou de chegar aqui. E ele diz o seguinte: valeu pelo programa, mais uma tarde de quinta em boa companhia. Que bom. E boas reflexões. Que bom, obrigado, Marcelo. E ele diz aqui, terminando, bons sonhos. E eu diria, sonhos para o bem. Sonhos para o bem. Tá bom, Marcelo, valeu, obrigado. Valeu. Dirceu também pelos e-mails, estamos aí. Próxima quinta-feira é feriado de Corpus Christi. Verdade. E então estarei em Fortaleza, hein? Que daqui 15 dias a gente volta aqui, se Deus permitir. Comemorando 10 anos de uma outra comunidade, só que em Fortaleza. Olha só. Então tá bom, que gente. Bom. Então tá bom. Daniel Schoy, obrigado mais uma vez por essa transmissão. Daniel. Obrigado, gente. Carinhosa. Beijo a todos. E de qualidade. Amém. Tchau.